Boa noite, meus amigos. Boa noite, amiga querida Beth. A Beth, nós estamos recebendo ela hoje. Ela vai fazer a leitura do Evangelho para a gente. O tema da leitura, Meu reino não é deste mundo. Ela vai falar itens 5, 6 e 7. Beth, muito obrigado, minha querida amiga, por estar aqui para nos ajudar nessa caminhada, nos ajudar no trabalho da noite. Muito obrigado. Vamos vibrar pelo Eduardo hoje, para que ele melhore e fique cada vez mais forte para que ele volte rápido, né? Para a gente ouvir e se deliciar como a gente se delicia com as suas lives, palestras e tudo mais. Então, querida amiga, é com você, por gentileza. Muito boa noite, amigos queridos. Agradeço a oportunidade desse encontro. Então, é uma continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, né? Como o Rodrigo falou, o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e os itens 5, 6 e 7 têm como título O Ponto de Vista. Então, nos fala Allan Kardec que a ideia clara, uma ideia precisa da vida futura, uma vida que teremos após o nosso desencarne, nos traz uma fé inabalável nesse futuro. E também nos traz como consequência a nossa moralização. O que é moralização? É o nosso aperfeiçoamento moral, porque muda completamente o nosso ponto de vista. Se a gente encara que a vida na Terra é uma rápida passagem, é uma breve permanência, como diz lá, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a vida na Terra é uma breve permanência num país ingrato, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. E se nós encararmos que as vicissitudes, né, os problemas, as tribulações são apenas incidentes de caminhada, fazem parte do nosso crescimento espiritual, isso nos ajudará a conquistar a calma, a paciência, porque nós vamos entender que essas vicissitudes, esses problemas, essas tribulações têm uma curta duração, mesmo que demore anos, mas diante da eternidade, né, anos, uma centena de anos, é uma coisa, é assim, é ínfimo diante da eternidade. E diz Allan Kardec, a morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação. Então, se nós acreditarmos nessa vida futura, que nossa alma é imortal, que após o nosso desencarne nós iremos para algum lugar, e aí que não é que morreu, acabou tudo, nós conseguiremos levar a vida aqui na Terra com mais calma e com mais paciência, e a nossa fé diante dessa vida, né, acreditar nessa vida, ficará maior. Porque a Terra ainda é uma prisão, ainda é um hospital, ainda é uma escola. Por isso que quando a gente morre, né, dizem os espíritos, nós estamos, se vivemos bem no sentido de procurar o nosso desenvolvimento espiritual, nós estaremos nos libertando da Terra, desse, né, país ingrato de provas e expiações, como está lá no Evangelho, dessa prisão, desse hospital, dessa escola. Então, para aqueles que procuraram viver uma vida ajudando ao outro, evoluindo, a morte é uma libertação desse sofrimento aqui do nosso planeta. Mas e o materialista? O materialista é aquele que não acredita na existência de uma alma imortal, né? Eles acham, morreu, acabou.
Então, ou então a morte é um sono eterno, sem sonhos, a consciência se apaga para sempre, a identidade se extingue, né, para sempre. E isso, então, traz um pavor da morte, traz um desespero de que tudo pode um dia se acabar. Até a vida deixa de ser sentido, porque se estão todos fadados a desaparecer, se um dia todos, né, segundo a crença dos materialistas, irão desaparecer, depois da morte só existe o nada, que diferença faz a forma como se vive? Então, isso traz um imenso sofrimento. E mais, aqueles que acreditam que acreditam que morreu, acabou, né? Que não acreditam que a alma é imortal, colocam toda a atenção na vida presente, nas conquistas terrenas. E aí, se perde, né? Se essas pessoas perdem os seus bens materiais, perdem a beleza física, perdem o prestígio, é como uma criança que chora diante de um brinquedo que quebrou, que se perdeu. Os problemas também parecem imensos, mas do ponto de vista transcendente, quer dizer, transcender a matéria, se nós tivermos um ponto de vista não focado aqui, no aqui e agora, nas coisas da Terra, mas transcendente, né? Tendo em consideração a nossa vida no mundo espiritual, a eternidade do nosso espírito, nós podemos entender, como diz Allan Kardec, que é como assim, uma pessoa que sobe, sobe, sobe a partir de uma cidade, e ela, do alto, vê a cidade lá embaixo, a cidade vai ficando cada vez menor, e numa certa distância, todos são iguais. Sejam grandes, sejam pequenos, sejam operários, sejam poderosos, todos têm o mesmo tamanho. E ele lamenta essas criaturas efêmeras. Então, essa pessoa que está lá do alto, num ponto de vista transcendente, olhando o plano material, lamenta essas criaturas efêmeras, né? Essas criaturas assim que logo vão desencarnar e que tanto se esfalfam, tanto se sacrificam para conquistar uma posição que eu os elevaria assim tão pouco e por tão pouco tempo. Então as pessoas brigam entre si, as nações fazem guerra uma com a outra para se elevarem umas em relação às outras por pouco tempo, por algumas décadas, no caso de algumas nações, talvez por algumas centenas de anos, mas o que é isso diante da eternidade? E também elevam-se muito pouco diante da sublimidade, né, dos espíritos superiores. Falando sobre isso, no dia 14 de fevereiro de 1990, a sonda Voyager 1, que tinha sido lançada pela NASA, estava a 6 bilhões de quilômetros de distância da Terra. E ela fotografou o nosso planeta. E naquela fotografia, está lá na internet, quem quiser ver a fotografia da Terra a 6 bilhões de quilômetros, né, de distância, coloca lá, pálido ponto azul, e na internet. E é por quê? Porque a Terra, naquela fotografia, era um pequeno ponto na imensidão do espaço, menor do que um pixel. E foi o astrônomo, o famoso astrônomo Carl Sagan, já falecido, né, que disse que a Terra é um pálido ponto azul. E certa vez ele foi fazer uma palestra lá na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que ficou muito famosa diante da profundidade das reflexões dele. Quem quiser ler o texto todo, procura também lá na internet. Coloca Pálido Ponto Azul e coloca Carl Sagan, o discurso de Carl Sagan.
Aqui eu vou ler só um trechinho do que ele falou para a gente entender o que o Kardec disse, né? Que quando a gente vê a vida de um foco transcendental, de um ponto de vista é, do plano espiritual para o plano material, é, tudo aquilo, né, que aquelas brigas, aquelas desavenças, aquela competição entre povos, entre nações, entre pessoas, não tem significado. É uma coisa assim, uma bobagem diante da imensidão do universo e da eternidade do nosso espírito imortal. Então, esse é o discurso do Carl Sagan lá na Universidade de Cornell, diz ele, né, ele mostrando a foto para o público desse pálido ponto azul, né, um pontinho minúsculo assim na fotografia que a Voyager 1 tirou a 6 bilhões de quilômetros. Então, diz ele, olhem de novo esse ponto. Aquele pontinho azul na fotografia é a nossa casa, o conjunto de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias, doutrinas, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor de civilizações, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, cada criança cheia de esperança, cada inventor e explorador, cada professor de ética e político corrupto, cada superstar, ele pôs assim, superstar entre aspas, porque a pessoa se acha uma superstar, né? Cada líder supremo, também entre aspas, porque é um líder supremo temporário, de uma nação, né? Chega no plano espiritual, não é nada disso. E ele continua: cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. Porque nessa fotografia, né, o planeta Terra é um pontinho azul e o raio de sol atravessa esse pontinho azul, que é a Terra. Diz Carl Sagan, a Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que na sua glória e triunfo pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto desse pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios, as nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros. E para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Então, Carl Sagan falando lá na universidade, né, no seu discurso, muito emocionante, muito inspirado. Voltando aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, escreve Allan Kardec que a importância dos bens terrenos, a importância que nós damos aos bens terrenos, é inversamente proporcional ao tamanho
da fé que temos em relação à vida futura, o quanto cremos nessa vida futura. Quanto menos nós crermos na imortalidade da alma, maior importância daremos às coisas da terra. Quanto mais crermos na imortalidade da nossa alma, menor importância daremos às coisas da terra. E Allan Kardec nos leva a uma reflexão. Bom, mas e se a gente não se preocupar de jeito nenhum com as coisas da terra, né? Daqui para frente, então, né? Deixa tudo para lá. Isso seria um caos. Não, isso não aconteceria, porque instintivamente nós procuramos o nosso bem-estar. Mesmo que, sabe, por exemplo, mesmo que a gente sabe que está há pouco tempo num lugar, a gente vai procurar estar o melhor possível ou o menos mal possível naquele lugar, né? Tá calor, a gente abre a porta, liga o ventilador, liga o ar-condicionado. É instintivo, faz parte do instinto de conservação. Aí ele até dá um exemplo: alguém pisa num espinho, vai deixar o espinho no pé? Não, até instintivamente ele retira o espinho do pé. Então, procurar o nosso bem-estar é bom, faz parte do progresso intelectual, do progresso material. E progresso e conservação são leis da natureza, são leis de Deus. Então, Deus não condena os gozos terrenos, os prazeres da terra, condena os abusos. Quando nós nos prejudicamos e prejudicamos aos outros. E aquele que compreende os ensinamentos de Jesus, né, quando Jesus disse: Meu reino não é deste mundo, não abusa desses gozos terrenos, desses prazeres terrenos. Então, só aquele que considera o futuro é que pode dar ao presente uma importância relativa, né? A gente nem vai desconsiderar o nosso conforto material e nem vai ficar obcecado por esse conforto material a ponto de se tornar um vício. E mais, aquele, né, que tem essa crença, essa fé no futuro, se consola mais facilmente dos problemas que surgem na sua vida, porque sabe que o futuro que o aguarda será um futuro melhor, desde que ele faça por merecer, né? Então, aquele que se identifica com a vida futura, o que é se identificar com a vida futura? É viver em função de construir um futuro feliz. Como? Procurando tornar-se uma pessoa a cada dia melhor. Então, aquele que se identifica com a vida futura, diz Kardec, é igual a um homem rico que perde uma pequena fortuna. E aí ele não se perturba, porque a sua verdadeira riqueza são as virtudes que ele carrega em seu espírito. Então, digamos, o homem rico, mas virtuoso. Então, a grande riqueza dele está dentro dele mesmo. São os bens espirituais que ele conquistou. E mesmo que ele perde tudo que é material, para ele perdeu muito pouco, porque ele tem muito dentro de si, as verdadeiras propriedades. Pelo contrário, aquele que coloca o foco na vida terrestre é igual a um homem pobre que perde tudo e se desespera. O homem pobre não tem nada de riqueza espiritual dentro dele. O que ele tem é, assim, às vezes, umas poucas coisas materiais, mas que são transitórias. Então, o foco, aquele que coloca o foco só nas coisas da terra, acaba se desesperando, porque não tem essa riqueza interior. E Allan Kardec nos ensina que o Espiritismo nos dá uma amplitude de entendimento, uma amplitude ao nosso pensamento, abre os nossos horizontes, né? Entendendo as leis da vida, e também de que a vida, a nossa vida hoje, é só um elo de muitas existências. Nós já tivemos outras encarnações e teremos muitas outras pela frente. Todos somos viajantes rumo ao progresso. Estamos indo e vindo, né? A gente desencarna, reencarna,
E isso, sabendo disso, né, nós iremos procurar construir solidariedade, fraternidade dentro de nós e nas nossas relações. Agora, se nós, né, temos a crença de que fomos criados no momento de nosso nascimento, como explicar as simpatias, as antipatias? Nós seríamos estranhos uns aos outros. Então, o importante é entender que estamos filhos, estamos cônjuges, estamos pais, estamos amigos, já estivemos juntos em encarnações passadas. Hoje a gente não lembra, né? Mas voltaremos a nos reencontrar nas futuras encarnações. Então, ao longo das encarnações que já tivemos, né? E nessa encarnação nós vamos fortalecendo os laços de afeto, vamos perdoando-nos uns aos outros, vamos nos reconciliando com os nossos inimigos, vamos fazendo um esforço de amar o próximo. Se tudo se acabasse com a morte, né, todo esse investimento, todo esse empenho de se reconciliar com o outro, de perdoar, de procurar amar, iria por água abaixo. Isso não haveria lógica nas leis divinas. Deus não seria um pai, né, como diz Jesus, não seria um pai amoroso. Deus é um Deus de infinito amor, misericórdia e justiça. Então, fica aqui uma reflexão para nós. Qual o nosso ponto de vista? Onde colocamos o foco, né, da nossa existência? Nesse corpo físico, nos bens materiais, na fama, isso é o que interessa e o resto não interessa nada? Ou o nosso foco é o nosso progresso espiritual? Então, essa é a reflexão que nos traz esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, intitulado O Ponto de Vista, para nos fazer pensar, e nós, qual o nosso ponto de vista? Onde é que colocamos o foco da nossa existência? Então, eu gostaria de pedir a Deus e a Jesus que nos fortaleça na nossa caminhada evolutiva, que possamos estar sempre cientes, estarmos sempre lembrando que o nosso foco deve ser a vida futura, deve transcender aqui o plano da matéria. O nosso foco deve ser o enriquecimento do nosso espírito, o nosso progresso moral e intelectual. Senhor Jesus, fica conosco hoje e sempre. Boa noite, amigos. Obrigada por tudo.